Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre objetos de curva. Bom, o que são objetos de curva, né? Então a definição, são objetos onde as curvas podem ser paramétricas ou polinomiais, que são baseadas principalmente nas curvas de Bézier e Spline. Bom, curvas paramétricas, curvas polinomiais. As curvas polinomiais, eles são curvas suaves, são caracterizados por possuírem exatamente, num gráfico, né, a suavização das curvas, sem mudança de direção de forma brusca ou picos. Já as curvas paramétricas não, já elas não têm essas características. Tá? Dentro das curvas polinomiais, as que mais se destacam são as curvas de Bézier e a Spline. Aqui no CorelDRAW nós utilizamos uma versão mais simplificada, que nós chamamos de B-Spline. Vamos falar sobre isso aí um pouco mais adiante. Curvas de Bézier. Elas podem ser três tipos. De função de primeiro grau, chamado de curva de Bézier linear. Segundo grau, curva de Bézier quadrática, e função de terceiro grau, curva de Bézier cúbica. Então nós temos aqui os três exemplos. Então nós temos três curvas, ó. Então isso aqui é uma curva linear, isso aqui é uma curva quadrática, isso aqui é uma curva cúbica. O que diferencia cada uma delas? Primeiro, na função de primeiro grau, todo mundo sabe que num gráfico ele vai gerar uma reta, né? Então ele é chamado de curva linear. Ah, mas por que um objeto de curva, sendo que eu tenho uma reta? Né? Então, na realidade, o segmento é reto. Primeiro, vamos lembrar o que vem a ser um objeto de curva. Se vocês se lembrarem da aula passada, no vídeo passado, aliás, né, um objeto de curva possui algumas características. Possui segmento, nós temos um segmento. Possui nós, então vamos selecionar aqui. Nós temos nós, um inicial, origem, e um final, destino. Tá? Então possui nós. Então segmento possui nós. E outra coisa, vai possuir o que mesmo? As alças de controle, pontos e alças de controle. Tá? Então quando nós temos os pontos e alças de controle, como é o caso aqui, ó, vocês vão observar que eu tenho aqui uma alça de controle nesse ponto, uma alça de controle nesse ponto. Tá? Então eu posso estar curvando esse objeto, olha só, a partir do momento que eu arrasto ele aqui, ó. Olha só como é que ficou minha alça de controle, né? E eu vou ter meus pontos de controle. Então uma curva linear, ela sempre vai ter o quê? As alças de controle, elas estão apontadas em direções opostas, tá? Então vocês vão observar que essa alça, ela aponta, né, para o destino, e essa alça, ela aponta para a origem. Então quando você tem as alças apontadas em direções opostas, nós vamos ter o que nós chamamos de curva linear, tá? Então é uma reta mesmo, tá? A curva de Bézier quadrática, tá? Ela é representada com uma função de segundo grau. Se vocês se lembrarem da época que vocês estudavam lá, principalmente aquelas fórmulas de Bhaskara, vocês vão ver que no gráfico ele gera uma parábola. Tá? Então o que vem a ser uma curva de Bézier quadrática? Então, num resumo assim, geral, tá? Os pontos de controle estão localizados no mesmo lugar, tá? Então vamos selecionar aqui, ó, vamos pegar, observem, olha só, onde que eu tenho o meu ponto de controle, tá? Então é um único ponto de controle, tá? Ele serve exatamente para as duas alças de controle. Então nesse caso eu tenho uma curva quadrática. Já uma função de terceiro grau, né, uma curva de Bézier cúbica, tá? Essas alças de controle, elas já não coincidem, ou seja, vocês vão observar que nós vamos ter dois pontos de controle ao invés de ter um ponto só, tá? Então vamos pegar aqui, olha só, um ponto de controle nesse local, um ponto de controle nesse local. Então aqui nós já temos uma curva que nós chamamos de Bézier cúbica, tá ok? Então isso aqui nós chamamos de curvas de Bézier, tá? Então vamos relembrar, voltar aqui e fazer um resumo. Pode ser linear, quadrática ou cúbica. Vamos tentar entender melhor esse processo. Vou pegar aqui a ferramenta Zoom, né, para melhor visualização. As curvas de Bézier linear. Eu tenho um ponto P0, P1. P0 é o ponto de origem, P1 é o ponto de destino. Então vale lembrar, né, que aqui nós temos uma curva de Bézier linear. Lembrando que as minhas alças de controle, simplesmente elas apontam em direções opostas. Direções opostas, não são sentidos opostos, tá ok, gente? Tá? Então vale lembrar isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma cor de linha, vou pegar aqui a ferramenta mão livre, né? E vou escolher uma cor diferente aqui para
poder entender melhor. Vamos pegar essa aqui, que é a magenta, que ela fica uma cor bem gritante. Botão direito do mouse, vou dar um OK. A partir de agora, as minhas linhas, né, as linhas de contorno, vão ficar nessa cor, tá? Então, o que eu vou fazer também? Eu vou pegar aqui, ó, alinhar A, vou deixar marcado diretrizes e objetos. Depois a gente também vai falar sobre esse sistema de alinhamento, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. A partir do momento que eu estou com a minha ferramenta mão livre selecionada, eu vou dar um clique nesse ponto, amarrei. Vou dar um clique nesse ponto, amarrei. Observe então que a partir de agora eu tenho uma curva linear que inicia-se em P0, termina-se em P1, tá certo? Então isso aqui é uma curva linear. Como eu disse para vocês anteriormente, é uma reta. Curva de Bézier quadrática. Eu vou ter o meu ponto de origem, meu ponto de destino P2 e o meu ponto de controle. Lembrando que esse ponto de controle na quadrática, né, ela vai servir para os dois nós, tanto para o nó inicial como para o nó final. Para você ter uma ideia, o que é essa curva quadrática, como é que o Corel ele vai calcular isso aqui? Não se preocupe, já disse para vocês, né, quem não é muito bom em matemática, o próprio programa ele já faz todo esse cálculo. Tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, só para a gente ter uma ideia. Eu vou pegar aqui a ferramenta caneta, pode ser a polilinha. Eu vou pegar aqui no meio dessa linha. No meio dessa linha aqui, ó, ponto médio. Vou pegar aqui no P1 e aqui fechar. Tem um objeto fechado nesse momento. Tá? Vou deixar aqui isso aqui em preto. Vou fazer agora com a ferramenta mão livre. Vou pegar um outro, traçar mais metade, tá? Por isso que eu fiz esse triângulo aqui, esse polígono, para poder pegar esse meio aqui, ó, ponto médio, ponto médio. Vou deixar ele em preto também. Agora vocês vão entender o que vem a ser essa curva quadrática, né? Vamos pegar aqui, ó, a ferramenta mão livre. Então meu ponto inicial P0, meu ponto final P2. Então eu já tenho minha linha aqui, como vocês podem observar, ela ficou nessa cor magenta, tá? Vamos pegar aqui a ferramenta forma, vamos converter isso aqui em um objeto curvo, tá? Aqui, ó, minhas alças de controle, um apontando em direção ao oposto, ou seja, nesse momento eu tenho uma curva linear. Então vamos pegar essa alça de controle e vou jogar lá em P1. Pegou no nó certinho. Vou pegar a alça de controle aqui, também vou jogar em P1. O que vocês vão perceber? Que essa linha da curvatura, ela vai ficar tangente a essa linha. Quer ver? Vamos ver. Peguei ele aqui, ó. Vou trazer. Pronto. Pode observar, vou aumentar o zoom. Olha o tangenciamento que ela faz em cima dessa linha. Então, essa aqui é a característica de uma curva de Bézier quadrática. Vamos fazer esse processo também agora na curva cúbica. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Ferramenta polilinha. O meio dessa linha, ponto médio, o meio dessa aqui, ponto médio, e o meio dessa aqui, ponto médio. Pronto, vamos deixar em preto. Vou traçar mais uma linha do meio aqui ao meio aqui. Opa. De novo, peguei aqui o meio e meio, ok? Deixar em preto. Agora, nós vamos fazer a curvatura. Então vamos criar uma linha do ponto de origem P0 ao ponto de destino P3, tá? Vamos transformar isso em curva, a linha em curva. E agora o que eu vou fazer? O meu P1 vai ser exatamente um ponto de controle de P0 e o P2 vai ser o ponto de controle de P3. Quando eu fizer a curvatura, né, essa linha aqui, ó, ela vai ter que tangenciar com essa aqui. Vamos ver? Então vamos selecionar o nó. Vamos pegar aqui a alça de controle e vamos jogar a alça de controle em P1. Vamos pegar essa alça de controle e vamos jogar em P2. Observe o tangenciamento da linha, né, da curva em cima dessa linha. Tá certo? Então, isso aí é a curva cúbica. Tá? Então, exatamente o nome, né, curvas, é exatamente por quê? Porque eu trabalho com uma curva paramétrica ou eu trabalho com uma curva de Bézier. Lembrando, a curva de Bézier, tá, você pode observar que ela tem uma curvatura suave, não tem uma mudança brusca de direção. Já uma curva paramétrica, vamos pegar aqui um exemplo. Se eu fizer isso aqui, ó, criei aqui umas linhas, tá? Isso aqui é um objeto curvo? Sim, ele é um objeto curvo, tá? Só que ele é composto por 3 curvas de Bézier linear, tá? Vamos converter tudo isso aqui em curva, em linhas curvas, né?
e vamos fazer isso aqui, ó. Vou curvar. Observem que nesse momento isso aqui é uma curva de Bézier, mas na junção desse nó, olha só, nesse nó, tá? Eu tenho uma quebra brusca, tá? Então, ou seja, eu tenho uma mesclagem entre segmentos com curvas de Bézier e segmentos, né, quando ele passa de um nó para o outro, de forma paramétrica, ou seja, com uma quebra mais brusca, tá? Isso a gente vai ver quando a gente falar sobre tipos de nós, e principalmente quando a gente for falar sobre o nó cúspide. O nó cúspide, normalmente, ele vai provocar essas quebras, tá? Mais repentinas, tá? E a curva de Bézier não, sempre ela vai ter uma suavização. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.